Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui um minutinho. Damos início ao nosso estudo. Então, boa noite a todas e todos. Vamos iniciar Boa nossa noite, amigo. nosso nosso estudo. Alguém está com o áudio ligado? Não, está bem? Seguimos então no estudo do livro A Fuga dos Monges Bom, iniciando com aquele momento de introspecção. Nós lembramos que estamos nos conectando com uma tradição muito rara, muito especial, tradição do Yongun Drumbon, que é descrita neste livro a partir da história destes três grandes mestres, destes três grandes professores contemporâneos, que em sua fuga do Tibete para a Índia, vão nos trazendo elementos de suas próprias histórias pessoais e também da história da tradição. Nós podemos observar o nosso corpo, encontrar uma posição confortável, tomamos consciência do nosso espaço externo. Nós pedimos as bênçãos da linhagem para que nos dê o melhor entendimento do livro, para que com essa compreensão nós possamos aprimorar a nossa prática e assim beneficiar inumeráveis seres por meio da busca da nossa iluminação. Nesta série de estudos, nós estamos nos conectando especialmente com Yongtse Rinpoche, um dos grandes mestres de toda a história do bom. Nós temos o mérito de estar no mesmo momento de vida em que ele está, está completando 100 anos. É em função destes 100 anos, é em comemoração a este centenário que nós estamos estudando esse livro. Ele é o mestre raiz, o professor principal do nosso professor, Tenzin Wangyal Rinpoche, e é o detentor da linhagem da nossa tradição. Para quem não tem uma conexão direta com Yogum Drumbon, pode visualizar o Yongtse Rinpoche, que está aqui atrás, na minha tela, como a representação de todos os mestres iluminados, de todas as linhagens, de todas as tradições. E visualizando, então, Yongtse Rinpoche como a união de todos os Budas, nós podemos visualizar, sentir uma luz branca que vem da testa de Yongtse Rinpoche até a nossa testa, até a coroa de nossa cabeça, e por meio dessa luz, nós recebemos as bênçãos do corpo iluminado, nós recebemos o empoderamento, a energia do corpo iluminado. Você pode observar o seu corpo enquanto recebe essa luz, especialmente na qualidade da imobilidade do corpo, da quietude do corpo. Perceba que mesmo os movimentos involuntários do seu corpo surgem da quietude, surgem da imobilidade, a partir da imobilidade que há o movimento.
Perceba essa imobilidade, essa quietude no seu corpo. Agora nós podemos receber do chakra da garganta de Ong Tsen Rinpoche uma luz vermelha que nos traz as bênçãos, o empoderamento e as energias da fala iluminada. Enquanto recebemos essas bênçãos na forma dessa luz vermelha, nós podemos nos conectar com o silêncio da nossa fala. Nós podemos respirar e descansar nesse silêncio. E a gente pode perceber que o som, ou os sons, eles também surgem, permanecem e passam no silêncio. E a gente pode sempre retornar a esse refúgio quando precisamos receber essas bênçãos, essa claridade em nossa fala. Por fim, a partir do coração de Ong Tsen Rinpoche, nós podemos sentir, experienciar uma luz azul que sai do coração dele e vem até o nosso coração. E imediatamente nós recebemos as bênçãos, o empoderamento, a energia da mente iluminada, da mente e coração iluminada. Essa mente que é a base de tudo e que é nada mais, nada menos do que a própria espaciosidade de onde os nossos pensamentos, as nossas atividades mentais, as nossas emoções surgem, permanecem e passam. Há, um, há uma grande espaciosidade onde tudo surge, onde o próprio corpo surge, onde a própria fala surge, onde o próprio pensamento surge. E é esse espaço que nós nos conectamos para receber, então, as bênçãos da mente iluminada. Nós podemos descansar nesse espaço, respirar nesse espaço. E com a confiança de termos recebido essas bênçãos, esse empoderamento, essas energias, nós então vamos para o nosso estudo, para o estudo deste livro, que então tem contado a, a história, nestes primeiros capítulos, a história do Yong Tsen Rinpoche. Nós vimos na semana passada que Yong Tsen Rinpoche, após uma vida de muito, não diria necessariamente sofrimento, né? Porque não parece que é uma história de sofrimento, mas uma história de muita restrição, muitas dificuldades físicas e materiais, e uma série de contratempos em sua família. Ele vai morar com um tio no, em um mosteiro do Bom, onde ele começa então a ter os seus estudos mais aprofundados com essa nossa tradição. Nós vimos também um pouco da história do próprio Bon, especialmente do Buda tibetano, né, Tompa Shenrab Mioshe, o Buda principal de nossa tradição. Nós vimos que, de acordo com a leitura do Bon, Tompa Shenrab veio, né, à Terra
há 18 mil anos. Foi um príncipe, um rei, na verdade, de um reino chamado Shanshun, um reino que de fato existiu até pouco tempo atrás. Nós vimos que na perspectiva do bom, assim como nas perspectivas tibetanas como um todo, né, não há um único Buda, né, existem tantos Budas quanto estrelas no céu, como se diz na tradição. Nós vimos também algo muito interessante, que foi o fato de que, embora o bom tenha sido perseguido, na maior parte de sua história, enquanto o budismo que veio da Índia reinou no Tibete, de fato, a maior parte dessa história foi de perseguição do bom. Mas nós tivemos dois Dalai Lamas que reconheceram o bom como uma tradição genuína, que foi o quinto Dalai Lama e o atual Dalai Lama. Isso foi bem interessante. E então nós agora seguimos, nós paramos então é, nessa, nesse processo de educação do Yongtse Rinpoche e seguimos aqui na página 11, né, o trecho que diz que no Yogum Drumbon, assim como no budismo tibetano, não há adoração a uma entidade suprema que controla o universo ou concede a iluminação. O fundador do bom, Tompa Sherpa, é considerado um mestre, não um deus. Como no budismo, o bom tem um panteão de divindades que oferecem suporte na vida cotidiana e na busca pela iluminação. Esse trecho é muito importante para nós entendermos a perspectiva do bom e também do budismo, não só do budismo tibetano, do budismo como um todo, né, em relação à existência é, ou não de Deus. E aí nós temos que fazer a diferenciação entre a compreensão ocidental, judaico-cristã de Deus, e a compreensão oriental, especialmente budista e também Bonpo, de deuses. Então, no bom, nós temos de fato inúmeros deuses. Há um reino só para os deuses. Mas nenhum desses deuses é o Deus criador ou Deus controlador, o Deus que dita o nosso destino. Não há um Deus que defina para onde vamos, para onde não vamos, se vamos para o inferno, se vamos para o céu, se vamos renascer melhor, se vamos renascer pior. Isso não depende de nenhum Deus. Isso depende de nossa própria mente. A responsabilidade é nossa. É por isso que praticamos, para nos iluminarmos e por meio da iluminação podermos ser guias de outras pessoas que estão sofrendo no samsara. Então nós podemos ter ajudas de deuses. Por exemplo, ali vai se falar à frente da principal deusa do bom, uma das principais deusas do bom, que é Sherab Ela, de fato, uma goddess, né? É uma deusa, mas não é uma deusa que é, é uma deusa criadora, controladora, ou que possa nos salvar. A salvação depende única e exclusivamente de nós mesmos. Isso é importante, né, distinguir em relação a outras abordagens teístas. Então, essas divindades servem como guias espirituais. Visualizar divindades durante a meditação auxilia o praticante na obtenção da compreensão e da iluminação. Por exemplo, uma das divindades, e a gente poderia traduzir até melhor, uma das deidades, né? Uma das deidades mais reverenciadas pelos Bonpos é a deusa Sherab a mãe da sabedoria amorosa. Sherab é considerada a mãe de todos os seres iluminados e a fonte de todo o amor, sabedoria e compaixão. Os Bonpos oramos a ela para superar os problemas da nossa vida cotidiana. Nós pedimos amor a ela, nós pedimos sabedoria e pedimos também
coisas específicas, né? Então, quem já fez algum retiro de Sherabi-shama, é, conhece as 8 emanações de Sherabi-shama. E depois tem várias outras, né? Mas começam com 8. E uma dessas emanações, ela vai conceder aí bênçãos para, por exemplo, enfrentar a infertilidade, para enfrentar conflitos pessoais, doenças, morte prematura. Então, a gente tem que compreender quando a gente fala de deuses e deusas no budismo como um todo e no Bon especificamente, que esses deuses são mestres, são Budas, são despertos, que nos ajudam no caminho da iluminação. Mas eles não são deuses criadores e controladores. Porque se eles pudessem controlar, eles já teriam nos concedido a iluminação, não é verdade? Mas eles não são esta forma de Deus que nós temos no judaísmo cristão. Eles são nosso suporte, nossos guias para a nossa própria autorrealização. Tenzin e sua família recitavam o mantra de Sherab Chama todos os dias. Ele também foi ensinado a reconhecer a realidade da impermanência, uma doutrina fundamental do bom. Tudo muda, todos morrem. No budismo como um todo, no budismo Bonpo, nos ensinamentos do bom, a impermanência é, é uma das realizações principais para entrarmos no caminho e seguirmos no caminho, né? Então, ali, Tenzin Yongtsen Rinpoche, ele aprendeu sobre a realidade da impermanência. Tudo muda, todos morrem. A doença terminal de seu pai e a morte de seu tio pastor foram lições duras sobre a impermanência. Tenzin encontrou consolo no conhecimento de que eles, e aqui eu vou mudar, eles renasceriam, né? Porque no, nas tradições búdicas o que há é um renascimento do fluxo mental e não uma reencarnação de uma alma, né? Segundo a doutrina Bon, todos os seres sencientes não iluminados, animais, humanos, renascem após a morte. O ciclo de renascimento conecta todos os seres vivos, e um ser pode renascer em uma forma dependendo de suas ações ou karmas. Todos já reencarnaram tantas vezes que todos os seres sencientes estão interconectados. E aqui vem um segundo conhecimento, uma segunda realização importante para nós que estamos no caminho, né? Que é a interdependência. Esta interconexão faz com que os bompos evitem matar os outros seres, pois eles poderiam estar matando um parente, até mesmo sua própria mãe em uma vida passada. Escapar do ciclo de morte, renascimento e sofrimento só é possível através da iluminação. Então veja que em um pequeno parágrafo aqui nós passamos por aspectos fundamentais, né, da doutrina: a impermanência, a interdependência, karma, o próprio ciclo de renascimento do samsara e o caminho para sair desse ciclo, que é a realização da iluminação. Os bompos devotos nunca matariam uma mosca incômoda ou pisariam em uma barata. Mas essa aversão a matar não os tornava estritamente vegetarianos. Olha só que interessante, né? De fato, embora o vegetarianismo seja altamente recomendado, especialmente para os monges, isso é na verdade, é uma obrigação para os monges, né? Serem vegetarianos. Os bompos, que não estão no caminho monástico, não são necessariamente vegetarianos. E, e o texto segue dizendo que o abate e o açougue de animais
eram deixados para os pobres, que não conseguiam sobreviver de outra forma e que muitas vezes pertenciam a uma classe desprezada, os Radyagpa. Radyagpa. Eu espero estar falando mais ou menos certo, né? Eu não sabia sobre isso e fui dar uma olhada, mas uma breve estudada sobre quem são ou quem eram, né, os Radyapa no Tibete. E eram justamente, então, isso que está dizendo o texto, né? Era uma classe economicamente inferior, eram classes de pessoas que não tinham propriedades, que não tinham riquezas, que não tinham trabalhos valorizados e eram deixados quase como que uma casta indiana, uma casta inferior, né? A gente consegue claramente fazer essa analogia entre os Radyagpa com os Dalits das Índias, porque lá na Índia, da Índia, que também lá é esta classe que era deixada para fazer esses trabalhos de abate e açougue. Os Radyagpa, às vezes, eram chamados de quebradores de corpos, porque também realizavam enterros celestes. Eles desmembravam cadáveres e os deixavam para serem devorados por grifos do Himalaia, um tipo de ave, né? E abutres barbudos. Se a Lina puder, para um próximo encontro, é, nos ajudar a trazer algumas imagens, talvez, né, Lina, desses grifos do Himalaia e desses abutres barbudos, isso pode ser interessante para termos essa imagem que nós estamos construindo do Tibete, né? O enterro celeste era uma forma prática de dispor de corpos, que os tibetanos consideravam meros invólucros vazios, em um terreno onde o solo frequentemente era duro ou rochoso demais para sepulturas em madeira, escassa e valiosa demais para fogueiras de cremação. Aqui também nós estamos em um ciclo de estudos, né? Nós poderíamos fazer vários comentários sobre vários temas, mas rapidamente, assim, só para dizer que esse sistema de classes sociais que incluía os Radyagpa, isso acabou justamente com a invasão chinesa do Tibete. Essa divisão de classes sociais rígidas era algo é, feudal, né? De um período que durou séculos, quase 1000 anos, no Tibete, e que os nossos próprios professores, inclusive Tenzin Wangyal Rinpoche, olham com uma perspectiva bastante crítica, né? Quem já viu o Rinpoche falar sobre as questões políticas contemporâneas, vai ver que ele considera, inclusive, alguns elementos importantes que aconteceram após a invasão chinesa, no sentido de ser uma sociedade com mais igualdade, né, ou que não tem essas estruturas tão rígidas. Outros professores tibetanos são mais ainda enfáticos ao ponderar esse aspecto, né? Por exemplo, o Dzongzha Rinpoche tem textos em suas redes sociais muito provocativos sobre isso. É claro que nada disso, ou seja, a libertação desse sistema de castas, não justifica a invasão chinesa, até porque a invasão chinesa ela trouxe muita morte, ela destruiu muitos textos, muitos monastérios, muito conhecimento iluminado foi perdido com essa invasão, não se justifica, mas a gente não pode deixar de olhar criticamente que para o sistema que imperava lá no Tibete antes da Revolução Comunista, que era um sistema feudal bastante arcaico e injusto, né? De qualquer forma, também é importante considerar que mesmo esses Radyagpa, que eram então esses que ficavam aí com essas funções de abate, de açougue ou de enterro, alguns deles poderiam praticar e de fato em relação aos enterros, o enterro celeste, que é uma característica bem específica do Tibete, e eu poderia dizer
especificamente do Bon, que depois foi incorporado por outras tradições tibetanas, essa prática é uma prática espiritual muito importante, muito relevante. Tem a ver com justamente a realização da impermanência, mas também com práticas mais profundas que vão nos lembrar, inclusive a prática de Cho, que nós vamos fazer a seguir, né, após esse estudo. Então, nada é preto no branco, né? Tudo a gente tem que olhar com uma certa criticidade. A educação, também eu não posso deixar de fazer uma observação aqui. Eu gosto de estudar bastante as possíveis influências no bom, né? E os textos acadêmicos, alguns textos acadêmicos vão dizer que o bom tibetano ele é muito influenciado, foi muito influenciado por tradições persas. E nas tradições persas, inclusive no zoroastrismo, havia também uma espécie de enterro celeste, né, em que até hoje existe, na verdade, em que os corpos são deixados em torres altas para que se decomponham ou para que sejam comidos pelos animais lá. Então, não podemos dizer categoricamente se há essa influência ou não. Algumas linhas acadêmicas vão dizer que sim, e práticas como essa do enterro celeste vão apontar aí para um certo paralelo, né? A educação religiosa de Tenzin no mosteiro foi interrompida em 1933, quando ele tinha 9 anos, pela morte de seu tio monge, Tao Sang. Veja que nós estamos ainda, olha, em 1933. A Revolução Comunista, a invasão chinesa, só vai chegar lá no final dos anos 90, né? Aliás, no final dos anos 90, no final dos anos 40. Então, ainda estamos no contexto feudal do Tibete. Então, quando ele tinha 9 anos, o seu tio monge morre. Então, vamos lembrar quanta morte o Yongtse Rinpoche já teve até os seus 9 anos. Primeiro morreu seu pai, depois morreu o seu tio, que junto com seu pai, o outro irmão, era casado com sua mãe e que tinha ficado como cuidador dele. Ele não podia ficar sob os cuidados da mãe, porque na tradição os filhos masculinos têm que ficar com a família do pai. Então ele vai para o monastério e aí ele passa a ter essa educação no monastério, mas também pelo seu tio, mas também esse tio monge morre. Então, com os dois tios paternos restantes incapazes ou sem disposição para cuidar dele, lembramos que tinha mais dois tios, um tio que também era casado com a mãe dele e um outro tio que era chamado do, do Travesso, alguma coisa assim, né? Não me lembro o apelido que era dado a ele, mas era um tio que estava aí no mundo, né? Que não tinha responsabilidade. Então ele ficou sem quem cuidasse dele na família paterna. Então, por conta disso, ele finalmente foi reunido com sua mãe, só com 9 anos. Ele viveu com ela por cerca de um ano antes de se mudar para a casa de seu avô materno, Dongpa Buga, na vila vizinha de Kyangpo Tenshin. Então ele fica um ano morando com a mãe dele, e com 10 anos ele vai para a casa do seu avô materno, Dongpo Buga. Como nós vamos ver aqui, esse avô dele vai ter uma influência importante na trajetória dele. Por que isso aconteceu? Por que ele foi morar com o avô? Porque a sua mãe se casou novamente e se mudou com um novo marido para outra aldeia. Tenzin, desconfortável com o novo marido da sua mãe, raramente a via. Sua nova vida, com seus avós maternos, abriu uma nova fase em sua educação. Seu avô, Dong Pobuga, era um pintor renomado e patriarca de uma família de artistas. A mãe de Tenzin, suas duas irmãs e seus três irmãos eram descendentes
do ancião Dongpo, o pai de Dongpo Buga. Ou seja, o bisavô, esse Dongpo, esse Dongdo, é o bisavô do Yongtse Rinpoche. É o pai do Dongdo Buga. E esse Dongdo, o bisavô, era um dos pintores mais estimados do Tibete. Sua fama conferia status aristocrático à sua família e permitia que sua linhagem carregasse seu nome. A família era conhecida por sua excelência na pintura. Então aqui nós entendemos um pouco melhor a história das famílias de Yongtse Rinpoche. A família paterna dele era muito pobre. Os seus tios eram pobres, até o tio monge dele era pobre. Foi uma vida muito difícil porque era uma vida na família paterna. E já a família materna era uma família aristocrática, que tinha como base especialmente esse bisavô, o Dongdo, que era esse grande pintor. Segundo a tradição, um dos santos mais reverenciados no Tibete considerava as pinturas de divindades feitas pela linhagem de Dongdo tão perfeitas que não necessitavam de consagração tradicional exigidas para as outras obras. Ou seja, o bisavô dele, e aí está falando que não é só o bisavô, né, que tem essa questão aí aristocrática, feudal, então esse status passa para os seus filhos e para sua descendência. Então a linhagem do Dongdo era uma linhagem de pintores tão perfeitos que tudo o que eles faziam não precisavam nem de consagração, já saía como uma pintura iluminada, empoderada. O ancião Dongdo era famoso por suas pinturas na parede do prestigiado mosteiro Yungdrung Ling, no Tibete Central. Era uma família Bonpo, né? E era esse mosteiro Bonpo, Yungdrung Ling, no Tibete Central, produzidas no século XIX. Essas pinturas foram produzidas no século XIX, né? E aí, então, se esperava que o Tenzin, sempre quando nós falamos de Tenzin aqui, nós estamos falando do Yongtse Rinpoche, né? Esperava que, então se esperava que ele seguisse o ofício da família e aprendesse a arte da pintura, uma habilidade que o ajudaria ao longo da vida e lhe daria a oportunidade de estudar em um dos mosteiros bons mais reverenciados, que era justamente o mosteiro de Ongondronim. Embora suas habilidades artísticas abrissem portas, ele precisaria de coragem e determinação para atravessá-las. De fato, a gente já sabendo da história de Yongtse Rinpoche, né, ele hoje com 100 anos, nós sabemos que, de fato, entre outras habilidades, ele desenvolveu a habilidade da pintura. Então, tem muitas tancas, muitas imagens clássicas que nós conhecemos no Bon, que são pinturas do Yongtse Rinpoche. De alguma forma, então, dando seguimento a essa linhagem artística da família materna. E aí nós agora seguimos para o capítulo 2. É, vou seguir aqui, depois a gente pode fazer um comentário geral sobre a finalização do capítulo 1. Então, capítulo 2. Um artista torna-se monge. Quando Tenzin completou 11 anos, seu tio materno, Sheren Yagpihel, ou algo assim, o ajudou a dominar as habilidades necessárias antes de ser autorizado a aplicar a sua primeira pincelada nas paredes de um mosteiro ou santuário. Então ele teve um tutor que era esse tio. Horas após hora, ele praticava desenhando figuras nas proporções corretas, usando um estilete em uma tábua de madeira preta, oleada, coberta com cinzas, para dar uma superfície branca. O quarto era frio e suas mãos ficavam tão secas que às vezes sangravam. Um ano depois, ele se juntou a 60 artistas no mosteiro de Yungundrum Pauri,
E aí tem a observação do texto, não confundir com o mosteiro de Ungundrulin, na vila de Gokun, lá na região de Kan. Lembra que nós estamos lá na fronteira oriental do Tibete, né, na região de Kan. É lá que Ongtse nasce, é lá onde ele tem toda a sua formação inicial. Então, aí está dizendo que quando ele tinha 11 anos, ele se juntou a 60 artistas para pintar afrescos neste Yungundrum Pauri, neste mosteiro. Para preparar a superfície irregular das paredes de barro, Tenzin aprendeu a misturar uma combinação de palha picada, argila parcialmente peneirada e uma pasta de esterco de vaca. Ele jogava a mistura nas paredes e depois a alisava com as mãos. Após secar, ele repetia o processo pelo menos 2 vezes. Em seguida, vinha uma camada de areia de rio, pequenas pedras e argila amarela. Outra camada de areia fina, argila amarela e uma argila marrom esverdeada. Uma quarta camada de argila bege clara e uma camada final de argila branca, fina, misturada com cola animal e chã, a cerveja tibetana Shang, né? A cerveja tibetana feita de cevada. Uma vez seca, a superfície era cuidadosamente polida até ficar lisa como vidro. Então, aqui o texto nos está dando uma descrição bem detalhada, né, de como é o processo de pintura de um afresco nos mosteiros. A preparação para a pintura, na verdade, né? Com a superfície preparada, os artistas passavam a criar cores ricas extraídas de elementos da paisagem tibetana para infundir em suas tintas. Tenzin aprendeu a criar tons ricos de azul e verde, lavando e esfregando azurita e malaquita vindas de minas de cobre no centro do Tibete. Depois, moendo-as em água. Ele fazia um vermelhão profundo com cristais vermelhos de cinábrio, um mineral contendo mercúrio da China. O preto era feito de fuligem ou carvão. O branco era feito de giz, cal, ou mesmo até de ossos ou cinzas de ossos. Um amarelo intenso de trussofeto de arsênio, às vezes encontrado em fontes termais, e um amarelo mais suave, feito de limonita. Com as cores preparadas, ele aprendeu a diagramar suas pinturas a carvão antes de preencher as linhas com os tons vívidos. Schering também ensinou Tenzin a criar tancas, imagens religiosas pintadas em algodão ou seda que podem ser penduradas ou enroladas para armazenamento ou transporte. As tancas, né? O tio, o ensinou a esticar o tecido em um quadro de madeira e cobrir sua superfície com uma mistura de cera animal e pó de calcita antes de pintar as intrincadas figuras de várias divindades. Então, aqui, de alguma forma, nós percebemos por que também essas famílias de pintores eram reconhecidas enquanto linhagens, porque, como nós estamos vendo aqui, o processo de pintura é um processo que envolve inúmeros processos alquímicos, inclusive, isso é alquimia prática, né? E esses conhecimentos eram mantidos em segredo dentro das famílias, iam passando de bisavô para avô, de avô para pais e tios, e dos seus tios para ele. Após 3 anos de aprendizado, Tenzin foi considerado competente o suficiente para ser incluído em um grupo de 61 artistas convidados a pintar as paredes de um novo templo. Lá em cima tinha falado 60, né? Mas é claro, 61 contando com ele. Aos 13 anos, ele era o artista mais jovem e ansioso para colaborar em um projeto tão importante. Seu tio, Schering, estava no comando e não impressionado com o nível de arte de Tenzin,
designou-lhe um canto escuro no templo, onde sua pintura estaria menos exposta ao público. Então, o tio dele considerava que ele ainda não estava preparado para fazer uma pintura que pudesse ser o destaque lá do templo, né? Então, o tio colocou o Yongtsin em um canto escuro lá para fazer a pintura. O tratamento do seu tio, porém, contrastava fortemente com a alta estima que os outros demonstravam por Tenzin. A maioria de seus superiores o considerava precoce em tudo que ele tentava. Seu tio parecia pensar o contrário e tentava avançar, impedir o avanço de Tenzin sempre que possível. Um dia, enquanto Tenzin misturava pigmentos em cola animal quente para aplicá-lo em uma parede, o abade do mosteiro, Zopa Gyaltsen Rinpoche, entrou no templo. Ele observou Tenzin pintar por um tempo antes de declarar: essa criança é especial. Ele será benéfico para o nosso ensinamento. A declaração do Abade foi significativa, porque Zopa Rinpoche era considerado um grande mestre, respeitado por sua profundidade de conhecimento. Todos os dias a partir de então, Zopa Rinpoche chegava ao mosteiro enquanto Tenzi e seu tio se preparavam para pintar. Enquanto Tenzin trabalhava, o Abade aspergia com água benta, ou aspergia, né? Ou seja, o abençoava com água benta antes de ler biografias de grandes líderes espirituais bons do passado e contava histórias coloridas de sua viagem à Índia e outros países. Então, enquanto ele estava lá pintando, ele também estava recebendo ensinamentos do Zopa Rinpoche, do abade do mosteiro. O menino absorvia as histórias com fascínio. Essas histórias, diz ele, eram tão interessantes e inspiradores que às vezes eu perdia a concentração no meu trabalho e derrubava minhas tintas por toda parte. As histórias acenderam em Tenzin um desejo de se tornar um homem santo, vagar por terras distantes e buscar a iluminação. Ele, Yongtsen Rinpoche, mais tarde creditaria Zopa Rinpoche por inspirá-lo a dedicar-se à sua vida à religião. Tenzin começou a ler profundamente os textos bons. Então, eu sugiro que nós paremos por aqui. Ele já vai começar um outro tema e nós precisamos ainda fazer alguns comentários, tirar algumas dúvidas e fazer a nossa dedicação. Mas creio que avançamos bastante hoje, né? Terminamos aqui em 18/3/2025. Então é isso que o que fica para vocês dessa leitura de hoje. Tem um comentário aqui. A Petra está dizendo que a anexação do Tibete pela República Popular da China ocorreu em 1950. Grato, Petra, pelo esclarecimento, né? Pela aclaração. Alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos em grupo de estudos aqui, pessoal. A gente tem que não deixar a palavra apenas comigo, senão eu a monopolizo facilmente. Amigos, boa noite. Boa noite. Sempre ressalto, né, no meu coração, a gratidão, sempre ressalto e vou continuar ressaltando, porque isso é muito significativo para o meu coração. A dedicação, não vou chamar de sofrimento, como você inicialmente bem o colocou, né? Eu gosto da palavra dedicação, entrega, fidelidade de tantos que vieram até nós por uma única razão, para garantir que nós hoje
que eu aqui, sentadinha aqui, que os companheiros que estão sentadinhos aí, nos mais diversos estados e até países, recebêssemos, como estamos recebendo, de mão beijada, como se diz no meu, no meu estado, nas Minas Gerais, né? Todo esse conhecimento simplesmente para que a gente desperte, viva melhor, mais feliz, como sempre foi a palavra dos grandes mestres, né? Dos Budas, do Mestre Jesus, não o Mestre Jesus da Bíblia, não esse Mestre Jesus da Bíblia que tem controvérsias, mas de todos os Budas, enfim, que a gente tem notícias. A nossa gratidão, De e isso todos os é seres iluminados, Cida? Eu não tenho dúvida de que é factível que muitos reconheçam em Jesus Cristo um iluminado, é um mestre iluminado que guia este caminho da liberação. Eu tive a oportunidade de receber ensinamentos de um professor da tradição Nyingma, e eu vi ele diretamente, uma conversa até com o Denis, reconhecendo São Francisco de Assis como um iluminado, né? Iluminado é sinônimo de Buda. tem que ser Então, então é, batismo. é possível fazer essa analogia sem nenhum medo, sem nenhum risco. Exatamente. Meu coração, assim, também o percebe, né? Recebe. Muito. Maravilha. Gratidão por estar aí sempre nos apoiando. Eu quero de coração. A Ana Lívia aqui também agradece, né? Ela diz que acha precioso esse olhar crítico. Acho que é importante a gente ter também. Agradeço a contribuição novamente da Petra, a Cris está agradecendo. Então é isso, né? Nós sempre estamos aí nesse sentimento de gratidão e de reconhecimento da preciosidade que é a gente poder se conectar um pouquinho com esses mestres, com essa linhagem, com essa história, né? Então acho que a gente pode fazer a dedicação e ah, recitar o mantra de longa vida. Nós estamos dedicando o mantra de longa vida a Yongtse Rinpoche, em função dos seus 100 anos de aniversário, mas evidentemente, ao recitar esse mantra, nós podemos também nos abrir para receber as bênçãos desse mantra, trazendo saúde e vida longa para nós mesmos e para todos aqueles que nós intencionamos, né? Nós sabemos que está passando por alguma necessidade física, ou mesmo para outras pessoas em contextos de guerra, pessoas que não conhecemos, e no final, o que nós estamos fazendo mesmo é uma aspiração de que todos os seres tenham vida longa com saúde, com lucidez. Então, é com essa intenção que a gente faz a dedicação e recita o mantra agora. Vou compartilhar aqui. Um minuto. Pela primeira vez na história, ter mais de 45 anos virou uma vantagem no mundo da Não é tecnologia. esse o Dizem mantra, que garanto. Sodom Agaramula Tinamagado Moyetse Sodom Desculpa, vou iniciar novamente. Então, o mantra, para quem não souber, ele está escrito aqui embaixo no vídeo. Sodrum Akar Mula Tinam Odu Muye Tsenitsa. Sodrum Akar Mula Tinam Odu Muye Tsenitsa. Sodom
Então, toda a virtude pura realizada por meio das três portas, eu dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Então, gratidão, pessoal. Nós retornamos daqui 5, 7 minutinhos para a prática de Cho. Abraço. Até já. Obrigada. Estarei junto, que eu tenho um compromisso sempre às terças-feiras. Obrigada, tchau. Outro grupo. Então, bom, quem puder seguir, estaremos aqui para a prática de Cho. Fiquem em paz. Nós todos.